Desde que me entendo por gente, eu sempre fui a sobra. Tenho uma irmã gêmea, Mariana, que nasceu minutos antes de mim, e parece que junto com a ordem de nascimento, ela herdou também o favoritismo de todos. Crescemos sob os olhares da família, mas os olhares nunca recaíam sobre mim, tudo era sobre ela. Se Mariana cantava, aplaudiam. Se Mariana sorria, exaltavam. Se Mariana caía, corriam para levantá-la. Eu era apenas a sombra, a reserva, o rascunho mal feito que ninguém queria ler. Isso moldou minha infância de uma forma que ainda me dói lembrar. Eu estudava em silêncio, tirava notas boas, mas meus pais só queriam saber das medalhas de ginástica rítmica de Mariana. Ela era a estrela, e eu, a figura opaca que segurava o pano de fundo. Quantas vezes minha mãe me disse, com aquele tom envenenado de piedade: você deveria aprender com sua irmã. E eu tentava. Deus sabe como eu tentava, mas nunca era suficiente. A sensação de injustiça me corroía, como se minha própria existência fosse um erro que precisava ser corrigido ou ignorado. Cresci acreditando que se eu desaparecesse, talvez nem notassem. Mas o tempo passou. Entrei na faculdade, me esforcei mais do que jamais pensei ser capaz. Enquanto Mariana ainda vivia à custa do brilho artificial que os outros lhe davam, eu me reconstruía em silêncio, com livros, noites sem dormir, empregos temporários e um desejo feroz de provar que eu era mais que um reflexo maldito. Foi assim que consegui entrar em uma das maiores empresas do país. Meu trabalho era impecável, e pela primeira vez, eu via um futuro que não dependia da sombra da minha irmã. Só que o destino, irônico como sempre, não ia me deixar em paz. Minha chefe, Cláudia, parecia nutrir um ódio gratuito por mim desde o primeiro dia. Era como se ela tivesse farejado a vulnerabilidade em mim e decidido brincar com aquilo. Sempre encontrava uma forma de diminuir meus esforços, de apagar minhas conquistas. Você não tem presença para a liderança. Ela dizia fria. Sua irmã teria se saído melhor, e era isso que mais me dilacerava. Mariana também trabalhava naquela empresa. Claro, porque a vida não se contentava em me esmagar uma vez só, precisava esfregar na minha cara a preferência eterna. Cláudia adorava Mariana. As duas riam nos corredores, trocavam confidências. E eu, mesmo sendo a funcionária mais dedicada do setor, era descartada como um estorvo. O pior dia veio quando tivemos uma reunião com a diretoria. Eu havia preparado relatórios por semanas, detalhado cada dado, cada métrica, cada projeção. Eu sabia que aquilo poderia abrir portas para mim, mostrar meu valor. Eu queria brilhar, não por vaidade, mas para finalmente me libertar da maldição de ser invisível. Mas na manhã da reunião, Cláudia me chamou em sua sala. Você não vai entrar, disse, com a calma cruel de quem está acostumada a esmagar. Seu lugar é aqui fora. Eu congelei, mas eu preparei o relatório, que Mariana vai apresentar. Cortou, levantando a sobrancelha como se fosse óbvio. Ela sabe se comunicar, você não. Senti minhas pernas tremerem, como se o chão tivesse desaparecido. Aquilo não era apenas uma injustiça profissional. Era a história da minha vida se repetindo, me condenando a ser a sombra. Olhei para ela, e juro que vi um brilho de prazer no olhar dela. Naquele momento, pensei em desistir, pensei em largar tudo. Mas algo dentro de mim queimava, uma fúria, um grito que eu já não podia mais sufocar. Decidi em silêncio que não ia permitir, mesmo que fosse a última coisa que eu faria. Enquanto Mariana estava lá dentro, repetindo minhas palavras como se fossem dela, eu aguardava no corredor. O coração batia descompassado, e minha mente fervilhava com a lembrança de cada injustiça. Foi quando ouvi meu nome ecoando da sala. O presidente da empresa, um homem que raramente se dirigia diretamente a funcionários do meu nível, perguntou: e a sua irmã? Quero ouvir a opinião dela. Um silêncio cortante se fez. Eu podia imaginar o olhar congelado de Cláudia, a respiração presa de Mariana. Um assistente abriu a porta e disse meu nome, quase sem entender. Entrei. As pernas tremiam, mas a alma estava em chamas. O presidente me olhou firme. Você elaborou esse relatório, certo? Então me diga. E começou a fazer perguntas rápidas, incisivas, como se quisesse testar minha resistência. E eu respondi, com clareza, com força. Cada palavra era um soco contra todos os anos em que me fizeram acreditar que eu era nada. Cada argumento era a prova de que eu não precisava ser salva. Eu já tinha me reconstruído sozinha. No canto da sala, vi Cláudia empalidecer. Mariana, imóvel, mordia o lábio, incapaz de me interromper. Quando terminei, o presidente se recostou e sorriu. Excelente! É exatamente esse tipo de visão que precisamos. Meu coração quase explodiu. A sala me olhava diferente. Eu não era mais a sombra. Eu era a luz que eles não podiam apagar. Mas, enquanto sentia a vitória pulsar em minhas veias, percebi o olhar de Cláudia. Não era apenas raiva. Era algo mais sombrio, como se, para ela, aquilo não tivesse acabado. E foi aí que percebi, minha luta estava apenas começando. Porque pessoas como Cláudia não aceitam perder.
E eu sabia, no fundo, que ela estava disposta a ir além da simples humilhação para me destruir. O que eu não sabia era até onde ela chegaria. Depois daquela reunião, minha vida dentro da empresa nunca mais foi a mesma. No começo, parecia que as coisas finalmente tinham se virado a meu favor. Eu passava pelos corredores e percebia olhares diferentes, menos de desprezo, mais de respeito. Alguns até vinham me parabenizar discretamente. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse visto além da sombra que eu carregava e enxergado quem eu realmente era. Mas junto com isso veio também a reação venenosa de Cláudia. A expressão dela no fim da reunião não saiu da minha mente. Era mais que raiva, era uma promessa silenciosa. Eu sabia, instintivamente, que ela não me deixaria em paz. Os dias seguintes foram sufocantes. Cada pequena tarefa que eu fazia, cada relatório entregue, vinha acompanhado de críticas injustas dela. Está mal escrito. Isso não é o suficiente. Você nunca vai ser confiável. Ela fazia questão de minar minha confiança, como se quisesse me lembrar de que aquela reunião tinha sido um acidente, um erro do universo que precisava ser corrigido. E claro, Mariana também não me poupava. Minha irmã parecia incapaz de lidar com o fato de eu ter roubado, ainda que por um instante, o brilho que sempre foi dela. No dia seguinte à reunião, me abordou no estacionamento com aquele sorriso venenoso. Você se empolgou, não foi? Disse, com a voz baixa, mas carregada de veneno. Aproveite, porque logo vão perceber quem você realmente é. Aquela frase me atingiu fundo. Eu a conhecia bem. Mariana nunca precisava gritar, nunca precisava de explosões. Ela matava devagar, com frases afiadas que iam sangrando por dentro, corroendo a alma. Mas, dessa vez, eu não ia me calar. Não, Mariana, respondi, encarando-a de frente pela primeira vez em anos. Eles perceberam quem eu realmente sou. E é isso que te assusta. O brilho de ódio nos olhos dela quase me fez recuar. Mas eu não podia mais viver com medo. Nos dias seguintes, percebi que algo estranho estava acontecendo. Informações que eu tinha organizado sumiam do sistema. Relatórios que eu havia concluído apareciam com erros grotescos, como se eu tivesse feito um trabalho amador. Arquivos misteriosamente desapareciam do meu computador. Eu sabia que não era descuido meu. Era sabotagem. Mas provar aquilo era quase impossível. Até que um dia, recebi um convite inesperado. O presidente queria que eu participasse de uma nova apresentação para clientes internacionais. Era uma chance de ouro. Eu tremia de ansiedade, mas também de orgulho. Finalmente, alguém tinha me dado espaço de verdade. Passei noites em claro montando a apresentação perfeita, revisando cada detalhe, preparando respostas para todas as possíveis perguntas. Na manhã da reunião, cheguei cedo, com o coração acelerado. Mas quando abri meu pendrive para acessar a apresentação, quase desmaiei. O arquivo não estava lá. No lugar, havia apenas um documento corrompido. O pânico me tomou inteira. Era impossível. Eu tinha salvo aquele arquivo em várias versões. Eu lembrava claramente. Tremendo, abri meu notebook, e a cena foi ainda pior. Todos os meus backups haviam sido substituídos. Restava apenas um arquivo ridiculamente adulterado, cheio de slides em branco e alguns erros grotescos. Eu soube, naquele instante, que aquilo não era coincidência. E só uma pessoa teria acesso e motivos para fazer isso, Cláudia. Mas como provar? Entrei na sala de reunião sentindo o peso do mundo nas costas. Os clientes já estavam ali, sorridentes, ansiosos. O presidente me cumprimentou com aquele olhar que dizia, eu confio em você. E meu estômago virou. Como eu poderia explicar que minha apresentação havia sido destruída? Quando o projetor foi ligado, meu coração quase parou. Os slides corrompidos começaram a aparecer na tela. Vi os olhares se confundirem, as sobrancelhas se erguerem. Meu corpo inteiro queimava de vergonha. Mariana, sentada ao fundo, disfarçava mal o sorriso de triunfo. Mas antes que a reunião se transformasse em um desastre absoluto, algo inesperado aconteceu. O presidente interrompeu, levantou-se e disse: "Isso não parece com o trabalho dela. Alguma coisa está errada." Aquela frase me deu fôlego. Ele acreditava em mim. Ainda assim, a reunião precisava continuar. Então, respirei fundo, desliguei o projetor e encarei a sala. Eu não vou precisar de slides. Falei, sentindo minha voz firme mesmo com as mãos trêmulas. Vou explicar de memória. E comecei. Cada número, cada gráfico, cada previsão, tudo estava gravado em mim como fogo. Era como se minha mente tivesse guardado cada detalhe durante as noites em claro. Falei com a alma, com o peso de quem carrega uma vida inteira sendo silenciada. Quando terminei, a sala estava em silêncio absoluto. Então, um dos clientes estrangeiros bateu palmas. Logo outros seguiram. O presidente sorriu abertamente. "Excelente", disse ele. "Essa foi uma das apresentações mais autênticas que já vimos." O calor que tomou conta de mim era indescritível. Por um instante, senti que o mundo inteiro tinha se calado para finalmente me ouvir, mas a sensação não durou muito.
Ao sair da sala, ainda respirando fundo, encontrei Cláudia parada no corredor. Ela me encarava como quem olha para um inimigo mortal. Não havia mais disfarces. Não era mais apenas desprezo profissional. Era ódio puro. Você não faz ideia no que se meteu. Sussurrou, quase encostando em mim. Eu vou acabar com você. E o pior, no fundo, eu sabia que ela não estava blefando. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei minha janela aberta. Eu nunca deixava a janela aberta. Sobre minha mesa, meus papéis estavam revirados. E no chão, havia uma mancha escura, como se alguém tivesse derrubado café ou algo mais. Meu coração disparou. Não era apenas sabotagem profissional. Cláudia tinha cruzado uma linha. Eu estava sozinha em casa e por um segundo, tive certeza de que alguém ainda estava ali, me observando no escuro. Foi quando ouvi o estalo da porta dos fundos. Meu corpo inteiro congelou. Naquela noite, quando ouvi o estalo vindo da porta dos fundos, meu corpo inteiro paralisou. Era como se cada músculo tivesse se transformado em pedra. O ar parecia denso demais para ser respirado, e o silêncio que se seguiu foi ainda pior do que o som que o antecedeu. Por alguns segundos, esperei que fosse apenas minha mente pregando peças, fruto da exaustão e do medo que já me consumiam há dias. Mas então ouvi outro ruído, um arrastar lento, quase imperceptível, como se alguém estivesse deslizando os pés pelo chão. Meu coração disparou. Engoli em seco e instintivamente, peguei a primeira coisa que encontrei sobre a mesa, uma tesoura. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurá-la. A cada passo dado em direção à cozinha, a sensação de que algo estava errado crescia como um grito dentro de mim. Quando cheguei perto da porta dos fundos, a maçaneta ainda balançava levemente. Eu sabia que não estava sozinha. Foi nesse momento que ouvi uma voz baixa, quase um sussurro. Você devia ter ficado no seu lugar. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. A voz não era de Mariana. Não era de alguém da minha família. Era Cláudia. Meu instinto me fez recuar alguns passos, mas ela já estava entrando. A sombra dela se projetou contra a luz fraca da rua. Seus olhos me encaravam com uma fúria animalesca, completamente diferente da máscara de frieza que costumava usar na empresa. Era como se eu tivesse despertado algo nela que sempre esteve escondido. Você não entende, não é? Disse ela, avançando devagar. Essa empresa é minha. Esse espaço é meu. Você é só uma pedra no caminho. Você invadiu minha casa. E consegui dizer, com a voz falhando, mas firme. Isso não é trabalho. Isso é loucura. Ela riu. Um riso curto, sem humor, quase histérico. Loucura? Não. É justiça. Você roubou o lugar da sua irmã a vida inteira sem perceber, e agora está tentando roubar o meu. Mas eu não vou deixar. As palavras dela me atravessaram como facas. Roubou o lugar da sua irmã. Aquilo doeu de uma forma que eu não queria admitir, porque lá no fundo, ainda existia uma parte de mim que acreditava que Mariana tinha sido favorecida justamente porque eu não era suficiente. Cláudia estava tocando naquela ferida como se soubesse exatamente onde pressionar, mas não era verdade. Não dessa vez. Eu nunca roubei nada. Sibilei. Tudo que tenho, eu conquistei sozinha. Ela se aproximou mais, e a distância entre nós se encurtou perigosamente. Eu segurava a tesoura com força, mas sabia que se ela me atacasse, eu não teria coragem de usá-la. Então, de repente, ela avançou. O choque foi tão grande que derrubei a tesoura no chão. Lutamos por alguns segundos, o corpo dela contra o meu, o cheiro de perfume misturado ao suor, a respiração pesada. Em meio à luta, ela tentou me empurrar contra a parede. Minha cabeça quase bateu, mas consegui girar o corpo e a empurrei com toda a força que encontrei em mim. Ela tropeçou e caiu sobre a mesa, derrubando papéis, canecas e tudo que estava ali. O barulho foi ensurdecedor. Por um instante, pensei que ela tivesse se machucado de verdade. Mas Cláudia se levantou, os olhos ardendo em ódio, e disse algo que gelou meu sangue. Isso ainda não acabou. Antes que eu pudesse reagir, ela correu até a porta e desapareceu na escuridão da noite. Fiquei ali sozinha, respirando com dificuldade, as pernas bambas, o coração martelando no peito. O silêncio voltou, mas não trouxe alívio. Eu sabia que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, fui à polícia. Fiz um boletim de ocorrência, contei tudo, mas a reação foi o que eu mais temia, descrença. O policial que me atendeu parecia entediado, como se estivesse apenas preenchendo papéis. Então, sua chefe invadiu sua casa à noite? Perguntou, levantando uma sobrancelha. E não levou nada, não fez nada. Ela me atacou. Gritei, a voz embargada. Ela tentou, eu não sei o que ela queria, mas não era roubo. Ele suspirou e digitou mais algumas coisas. Vamos registrar. Mas sem provas concretas, sem testemunhas, é difícil. Aquela frase foi como um soco. Provas concretas. Testemunhas. Eu não tinha nada além das marcas nos meus braços e o medo latejando na minha mente. Mais uma vez, eu estava sozinha. Voltei para casa arrasada, mas ao mesmo tempo com uma chama crescendo dentro de mim.
Se ninguém acreditava em mim, então eu teria que me defender sozinha. Eu não ia permitir que Cláudia me destruísse. Não depois de tudo que eu já tinha suportado. Os dias seguintes foram um tormento psicológico. No trabalho, Cláudia continuava fingindo normalidade, como se nada tivesse acontecido. Me olhava nos olhos durante reuniões e até sorria, aquele sorriso falso que só eu sabia decifrar. Eu tentava manter a compostura, mas por dentro, cada segundo ao lado dela era como caminhar sobre cacos de vidro. Mariana, claro, percebia algo. Um dia me chamou de lado e disse, com a voz carregada de veneno: "Você parece cansada. Está difícil manter a pose de vencedora, não é?" Eu queria gritar, contar tudo. Queria dizer que não era cansaço, era terror, que eu estava vivendo em alerta constante, esperando o próximo ataque. Mas sabia que Mariana não se importaria. Pior, ela provavelmente riria. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Uma noite, voltei para casa e encontrei um envelope enfiado por baixo da porta. Dentro havia apenas uma folha, com letras recortadas de revista, como em filmes antigos de ameaça. "Você não vai sobreviver ao próximo erro." Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. Aquilo não era mais apenas um jogo de poder no trabalho. Era uma ameaça direta. Eu sabia que era Cláudia. O problema era, como provar? Sentei no chão da sala, abraçando os joelhos, sentindo o peso de tudo. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Pensei em desistir, em largar tudo e fugir. Mas a raiva logo tomou conta de mim. Eu não ia mais viver assim. Não ia mais ser a vítima. Levantei, peguei meu celular e comecei a gravar. Gravei um vídeo, olhando direto para a câmera, e disse: "Se algo acontecer comigo, não foi acidente. Minha chefe, Cláudia, está por trás disso." Salvei o vídeo e enviei para uma amiga de confiança. Era meu seguro de vida. Naquela noite, deitei na cama, mas não consegui dormir. O medo era um bicho roendo meu peito. Cada som da casa, cada batida de vento na janela parecia anunciar que ela voltaria. Eu me perguntava até onde Cláudia estava disposta a ir. E foi exatamente nesse estado de vigília que ouvi novamente um barulho na cozinha. Dessa vez, não parecia apenas um estalo ou um arrastar. Era o som claro de vidro quebrando. Alguém tinha acabado de entrar. O som do vidro quebrando ecoou pela casa como um disparo. Meu corpo congelou, mas minha mente entrou em estado de alerta absoluto. Não era ilusão. Não era o vento. Não era paranoia. Alguém tinha entrado. Meu coração martelava tão alto que parecia trincar minhas costelas. Levantei devagar da cama, os pés descalços pisando no chão frio, e peguei meu celular. Liguei a câmera, não sei porquê, talvez instinto, talvez desespero por registrar alguma prova dessa vez. A luz fraca da tela iluminou meu rosto pálido no escuro. Respirei fundo e ouvi passos. Lentos, pesados, arrastados, como se a pessoa estivesse se certificando de que eu escutaria. Uma provocação. Peguei de novo a tesoura que tinha deixado sobre o criado mudo desde o primeiro ataque. Minhas mãos suavam, e o metal escorregava entre meus dedos. Cada centímetro que eu andava pelo corredor parecia um corredor de execução. Cheguei até a sala. O vidro da janela estava estilhaçado, e a cortina balançava com o vento da noite. A escuridão parecia viva, como se escondesse algo que me espreitava. Então, uma voz cortou o silêncio. "Você não aprendeu da primeira vez." "Cláudia." Senti meu estômago se revirar. Lá estava ela, parada no meio da sala, a sombra recortada pela luz da lua. Vestia preto, como se tivesse se preparado para aquilo. Seus olhos estavam diferentes. Não era apenas ódio, era obsessão. Uma obsessão doentia, animalesca. "E o que você quer de mim?" Minha voz saiu falha, mas carregada de desespero. Ela sorriu, aquele sorriso torto que parecia mais uma ferida. "Quero te ver quebrar. Quero que você entenda que não importa o quanto lute, nunca vai sair da sombra. Nem da sua irmã, nem da minha. Você nasceu para perder." As palavras dela foram como lâminas, mas não consegui permitir que entrassem fundo. Eu estava farta. Uma vida inteira sendo a sombra, o erro, a rejeição. E agora alguém invadia minha casa para me destruir de vez. "Você está errada." Falei, sentindo a voz crescer dentro de mim. "Eu não vou quebrar. Não mais." Ela avançou um passo. Depois outro. Cada movimento era um golpe contra meu autocontrole. Meu corpo gritava para correr, mas minhas pernas estavam presas ao chão. A tesoura tremia nas minhas mãos. "E o que você vai fazer?" Ela zombou, os olhos brilhando com deboche. "Vai me atacar? Você não tem coragem. Você nunca teve." E de certa forma, ela tinha razão. Eu nunca fui violenta. Sempre fui a que se calava, a que aceitava. Mas naquele momento, não era mais uma questão de coragem. Era sobrevivência. Quando ela deu o terceiro passo, ergui a tesoura e disse: "E tenta." Houve um silêncio pesado, uma pausa que parecia durar séculos. Então, de repente, ela riu. Mas não era um riso humano. Era histérico, quase animalesco, como se tivesse perdido de vez a razão. E então ela correu. Tudo aconteceu rápido demais.
Ela avançou contra mim, e eu recuei instintivamente. O impacto nos jogou contra a parede, e a tesoura caiu no chão. Lutamos corpo a corpo, os braços se entrelaçando, unhas arranhando, o ar sendo arrancado dos meus pulmões. O cheiro dela, misturado a perfume barato e suor, me enjoava. Ela tentou segurar meu pescoço. Senti os dedos dela pressionando minha garganta. Meu corpo lutava por ar, e os olhos ardiam. A adrenalina me fez reagir. Consegui bater meu joelho com força contra o estômago dela. Cláudia soltou um grito gutural e cambaleou para trás. Aproveitei para correr até a cozinha, mas ela veio atrás. Peguei uma faca da gaveta, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui segurá-la. Ela me encarou respirando pesada, o rosto vermelho de ódio. Você acha que pode me enfrentar? Ela gritou, a voz rouca. Eu vou acabar com você e ninguém nunca vai acreditar na sua versão. Vão achar que foi você quem enlouqueceu. Aquela frase me atingiu como uma profecia. Era exatamente isso que me aterrorizava, que ninguém acreditasse em mim, que eu fosse pintada como a louca, a instável, a sombra desequilibrada, porque não seria difícil. Minha irmã, minha família, até colegas de trabalho, todos sempre me viram como a mais fraca, mas não dessa vez. Ela avançou de novo. Eu ergui a faca, mas não consegui atacar. Em vez disso, usei para manter distância, balançando o braço entre nós. Foi o suficiente para fazê-la hesitar por um segundo. Olha para você. Falei, a voz trêmula mas firme. Olha até onde chegou. Você se esconde atrás da sua máscara de chefe perfeita, mas aqui está, invadindo minha casa, me atacando, porque não suporta ver alguém crescer. Ela respirava ofegante. O ódio nos olhos dela quase parecia se misturar com dor, uma dor escondida, distorcida em violência. Mas foi apenas um lampejo. Logo o olhar voltou a ser de fúria pura. Ela avançou mais uma vez, e eu não tive escolha. Segurei a faca com as duas mãos e gritei. Não lembro exatamente o que aconteceu nos segundos seguintes. Só lembro do som metálico da faca caindo no chão, do corpo dela me empurrando contra a parede e do barulho ensurdecedor da porta da frente se abrindo. Alguém entrou. A voz que ecoou fez meu coração parar. O que está acontecendo aqui? Era Mariana. Minha irmã ficou paralisada na porta, os olhos arregalados, encarando a cena. Eu, encostada contra a parede, respirando em soluços, com os braços arranhados e vermelhos. Cláudia, de pé no meio da cozinha, arfando como um animal acuado. Por um segundo, ninguém falou nada. O silêncio era sufocante. Então Mariana deu um passo à frente. E foi aí que percebi. Ela não parecia chocada da forma que eu esperava. Não parecia horrorizada. Havia algo diferente em seu olhar. Algo calculado. Cláudia olhou para ela, e por um instante, houve uma troca silenciosa. Como se compartilhassem um segredo que eu não sabia. Foi nesse momento que a realidade me atingiu como uma explosão. E se Mariana? Eu disse que ela estava instável. Mariana falou quebrando o silêncio, a voz firme e fria. Eu sabia que ia acabar assim. Meus olhos se arregalaram. Ela não estava me defendendo. Ela estava me enterrando viva. Senti o chão sumir sob meus pés. E foi ali, diante das duas, que finalmente compreendi, eu não estava apenas contra Cláudia. Eu estava contra minha própria irmã. Mas por quê? Antes que eu pudesse reagir, Mariana tirou o celular do bolso. Ligou para alguém, e com a voz perfeitamente controlada, disse: venham rápido. Minha irmã perdeu o controle. Minha respiração se tornou um turbilhão. Eu tentava falar, tentava gritar a verdade, mas minha garganta estava tão apertada que nenhuma palavra saía. Cláudia, por trás dela, sorria. Um sorriso frio, satisfeito. O som distante de sirenes começou a ecoar na rua. E eu sabia, com o desespero que me dilacerava, que o verdadeiro inferno estava apenas começando. As sirenes ecoavam cada vez mais perto, e eu vi a cena se formar diante de mim. Mariana, a filha perfeita, encenando a irmã enlouquecida. Cláudia, a chefe exemplar, fingindo ser vítima. E eu, mais uma vez, a sombra acusada de tudo. Mas algo em mim se recusava a aceitar aquele destino. Me lembrei do vídeo. O seguro de vida que eu mesma havia criado, prevendo que esse dia chegaria. Tirei o celular do bolso com mãos trêmulas e gritei. Não encostem em mim. Minha voz saiu rasgada, mas firme. Eu tenho provas. Antes que Mariana pudesse arrancar o aparelho da minha mão, abri o vídeo diante delas. Minha própria voz ecoou no silêncio. Se algo acontecer comigo, não foi acidente. Minha chefe, Cláudia, está por trás disso. A expressão de Cláudia se deformou. Mariana empalideceu. E foi exatamente nesse momento que a porta se abriu com força e 2 policiais entraram. Eles viram o vídeo rodando, viram meu estado, e viram o olhar enlouquecido de Cláudia. A confusão foi rápida. Gritos, ordens, algemas. Mariana tentou intervir, mas sua mentira desmoronou sob o peso da gravação. Cláudia foi levada, urrando que eu ia me arrepender. Mariana, por mais que tentasse se salvar, também foi exposta. Mensagens trocadas entre as duas, provas que vieram à tona depois. Mostraram que minha própria irmã tinha ajudado na sabotagem.
No fim fiquei sozinha, mas pela primeira vez, não como sombra. Eu sobrevivi, eu falei, eu fui ouvida. E naquela noite silenciosa, olhando o meu reflexo no espelho, percebi, eu não era a irmã rejeitada. Eu era a mulher que se levantou das cinzas e venceu.